querida mulher plena, né? Nós continuamos tratando desse assunto, como viver um 2019 extraordinário. E uma ferramenta que nós precisamos utilizar e um gigante que nós precisamos derrubar chama-se incredulidade. Incredulidade. A incredulidade, minha querida, traz a dúvida para a nossa vida. E lembra que eu falei com vocês que para viver um 2019 extraordinário eu preciso ter expectativas de que isso vai acontecer na minha vida? Eu preciso estar motivada, eu preciso estar com propósito. Se a dúvida entra, essa motivação começa a perder a força. Se a dúvida traz uma série de questionamentos e eu começo a achar que realmente aquilo não é para mim, ou que eu não tenho como viver um 2019 extraordinário, a minha vida não tem nenhuma condição de ser extraordinária, eu me paraliso. A inércia vem e fica apenas o sonho. E daqui a pouco estamos novamente no final do ano e novamente as frustrações nos acompanham. Eu quero dizer a você, minha querida, que o que vence a nossa incredulidade é a nossa fé. O contrário de incredulidade é ter fé. E olha o que a palavra de Deus nos ensina em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Você precisa crer, minha querida, que quando você tem fé e coloca a sua fé em ação, você passa a ter pensamentos de vitória, atitudes de vitória, comportamentos de vitória. A incredulidade não encontra espaço. Quando a dúvida vem, e ela vem porque somos humanas, a nossa fé entra em ação. E se alguém te vem com alguma história de que é impossível o seu sonho, que o que você quer é grande demais, a sua fé entra em ação. Então use a sua fé para derrubar esse gigante da incredulidade. Porque a incredulidade, conforme eu falei, abre a janela da dúvida. E quando ela entra, as nossas crenças começam a deixar de ser tão fortes e a gente começa a achar que Deus não tem esses planos para as nossas vidas. O que é um engano, porque Deus tem planos de vitória para nós. Deus tem planos de superação para nós. Mas se eu não acreditar em mim mesma, se você não acreditar em você mesma, se você não acreditar que Deus tem esses planos para você, eu lamento te dizer que você não vai vivê-los. Mas se você exercita sua fé, você derruba o gigante da incredulidade. A incredulidade, minha querida, abre uma janela chamada medo. E quando o medo entra, nossa coragem vai embora, nossa força interior vai embora, se esvai, e nós caímos na inércia e no retrocesso. E para viver um 2019 extraordinário, você precisa avançar, se determinar a avançar. E é a nossa fé colocada em ação em Cristo Jesus que nos faz lançar fora todo o medo. Sermos revestidas de coragem e ousadia para que o extraordinário possa acontecer, para que ele possa acontecer. E nós precisamos fechar então a janela da dúvida na nossa vida. Que quando fechamos a janela da dúvida, a incredulidade perde a força e a nossa fé pode sobrepô-la. E eu quero ensinar a você 4 chaves de forma prática de como fechar a janela da dúvida. Quando você duvidar de você mesma, quando você duvidar dos seus sonhos, quando você duvidar que 2019 vai ser extraordinário, você vai se lembrar do que nós estamos conversando nessa manhã. Primeira chave, prática. Não negue a realidade. Enfrente-a. Existe uma tendência nossa, de todas nós, de negar a realidade, de fugir da realidade, de nos esconder da vida. Vida cristã, minha querida, é uma vida de enfrentamento. O que Cristo nos ensinou é sermos fortes, corajosas. Cristo valorizou as mulheres como nenhum outro líder valorizou. É só você olhar os países cristãos como as mulheres têm voz. Nós somos, e até hoje, em todo o tempo, valorizadas por Cristo. Por isso eu quero te convidar a exercitar isso de forma prática. Não fuja da realidade, olhe de frente para ela. Não negue o que está acontecendo. Fé não é negação, fé não é escapismo, ao contrário. Fé é enfrentamento.
Então, primeiro passo para vencer a incredulidade: olhe de frente para o problema. Não finja que ele não existe. Não arrume culpados para os seus problemas. Olhe de frente. Crie estratégias para vencê-lo. Busque em Deus a força que você precisa. Essa é a primeira chave para vencer a incredulidade. A segunda chave, minha querida, para você vencer a incredulidade é trazer à sua memória o que te traz esperança. Você tem se alimentado, sua mente, seus pensamentos, do que Deus fez na sua vida? Do que Deus já fez na sua vida? Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Está em Lamentações 3:21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Né? Algumas versões falam, quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida. No momento da dúvida, no momento do questionamento, no momento em que a incredulidade começa a lutar com a sua fé, lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Traga à sua memória o que te traz esperança. Isso vai fortalecer a sua fé e vai derrubar a incredulidade. Terceira chave para vencer a incredulidade: tenha atitudes de fé. Atitudes de fé. Atitudes de fé é uma atitude de uma mulher que crê que o sobrenatural de Deus é para ela. Atitudes de fé é a atitude da mulher que crê que 2019 vai ser extraordinário. Sua fala é de quem crê que seu 2019 vai ser extraordinário. O que a sua forma de agir, a sua forma de conduzir a vida é de uma vitoriosa. E não importa que você não seja uma vitoriosa ainda. Quando você crê que vai viver uma vida de vitória, quando você crê que Cristo vai com você para um 2019 extraordinário, quando você tem essa expectativa no seu coração, as coisas colaboram para que assim seja. A Bíblia diz que assim como eu me vejo, assim eu sou. Então, querida, como você se vê? Se veja como uma mulher que o Senhor abençoa. Se veja como uma mulher vitoriosa. Se veja como uma mulher que vai além. Se veja como uma mulher que vai viver um 2019 extraordinário. Não seja, minha querida, me perdoa a expressão, uma mulher medíocre. Uma mulher que vive mais ou menos. Quantas mulheres vivem mais ou menos? O casamento é mais ou menos, as finanças são mais ou menos, os relacionamentos com os filhos são mais ou menos. Não é para isso que Deus te criou. Deus te criou para viver uma vida plena. Deus te criou para viver uma vida de enfrentamento, de trazer à memória o que te traz esperança e de atitudes de fé. Tenha atitudes de fé. Espere o seu milagre. Esteja esperando pelo milagre. Uma vez eu li uma frase que dizia que os milagres não acontecem onde eles têm que acontecer. Os milagres acontecem onde eles são esperados. Por isso, espere pelo seu milagre, espere pelo seu ano extraordinário e haja assim, com essa expectativa. Porque o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te honrar. Quarta chave, que fecha a janela da dúvida, que fecha a janela da sua incredulidade. Não negocie a sua fé. Quando as coisas não acontecerem como você imagina, não ache que Deus esqueceu de você. Quando os seus planos forem frustrados, não ache que Deus te abandonou. Não. Não ache que frequentar uma igreja, que estar numa célula, que servir a Deus não serviu de nada. Não pense assim, minha querida. Não negocie sua fé. Fique firme, persevere, não desista, não saia da sua posição de filha de Deus. Porque quando você honra a Deus, Ele te honra de volta. E você vai viver um 2019 extraordinário pelo seu posicionamento, pela sua fé colocada em ação, pela sua expectativa de uma vida de vitória. E quando você chegar nessa vitória, minha querida, e você vai chegar, com essas ferramentas eu tenho certeza que você vai chegar, você vai ensinar a outras mulheres ou a outras pessoas um caminho de vitória. Não guarde só para você o que Deus fez na sua vida. Se você tem um testemunho para dar, dê. Se você tem um testemunho e quer contactar com a Mulher Plena para contar o seu testemunho do que Deus fez na sua vida, faça contato conosco. Nos mande uma mensagem. Porque o que você viveu, o que Deus fez na sua vida,
pode e vai encorajar muitas outras mulheres. Que o seu depósito de vitórias seja compartilhado, para que muitas outras mulheres possam viver o que você tem vivido. Por isso, minha querida, não permita que a dúvida tenha espaço. E quando ela se levantar, você já está prevenida e vai utilizar essas ferramentas que nós dividimos com você nessa manhã, para que você derrube a incredulidade e faça a sua fé prevalecer. Que a sua fé prevaleça e que nessa luta de dúvida e fé, o Senhor Jesus possa fazer valer tudo o que Ele fez na terra pela minha vida e pela sua. E que eu e você possamos verdadeiramente viver um 2019 extraordinário. Um beijo grande e que Deus te abençoe.